Olá, boa noite. Boa noite para todos que estão chegando. Hoje tem live sobre Theta Healing com atendimento ao vivo para vocês que têm curiosidade de saber como é que é o atendimento Theta Healing, querem experimentar a meditação, querem experimentar como é que é receber downloads, algumas ferramentas que eu vou trazer aqui. Enfim, a vontade de trazer muita coisa, mas vamos ver o que o tempo, a conexão vão me permitir. Hoje eu vou receber uma pessoa muito especial para dividir essa live comigo, que vai receber o atendimento. Ela já está por aqui. Então, se você conhece alguém que tem curiosidade sobre o Theta Healing, que vai se beneficiar em receber uma palavra, vai se beneficiar em ouvir aqui essa live e se conectar a alguma consciência, aperta aqui na setinha, envia para essa pessoa, tá? Que hoje vai ser aqui um dia especial que a gente vai dividir aqui um tempinho falando sobre Theta, que é uma ferramenta energética que transformou a minha vida. E eu vou falar um pouquinho da minha história aqui para vocês. Quero saber se vocês estão me ouvindo direito, porque às vezes trava. Vocês estão me ouvindo? Sempre esqueço de colocar aqui em modo avião. Digam aqui se estão ouvindo. Suelen, que vai participar, me diga se está ouvindo. Boa noite para quem está entrando. Luciara, Odete, Daniela, Fabiola, já vi aluna minha aqui também. Didi. Vocês podem, durante a live, tá me ouvindo, Camila? Que bom. Também fazer perguntas, trazer questões de vocês pessoais, para que eu possa dizer como o Theta Healing pode ajudar vocês de alguma forma, tá? Bom, antes de falar de Theta Healing, propriamente da ferramenta, eu vou perguntar para vocês se vocês já pararam para pensar que as coisas que acontecem na vida de vocês é um reflexo do que está dentro de vocês. Ou se vocês acham que o que acontece com vocês é mero acaso, né? E colocando vocês praticamente aí como joguetes do destino. Muita gente, né, pensa dessa segunda forma. Que a vida é algo que acontece aí aleatoriamente, você vai indo e você não pode ir contra esses acontecimentos, você simplesmente vai, né? E aí, quando isso acontece, quando a gente está nessa segunda posição, que é um ponto de vista, e ok ter esse ponto de vista, e eu acho que isso é uma sabedoria, entender que existem vários pontos de vista e tudo bem, né? Eles existem por um motivo, que é o que eu vou chegar aqui. Quando você tá nessa visão, né, de que a vida é algo que acontece com você, normalmente você vai ser uma pessoa que vai culpar os outros pelo que te ocorre, né? E seja pelo motivo que for, parece muito mais fácil você apontar o dedo pro outro e falar, né? Olha, eu tô aqui na minha posição sofrendo pelo comportamento alheio, seja mãe, seja pai, seja ex-marido, seja o vizinho, o vendedor, o prefeito, presidente, enfim, a gente tem uma lista imensa de pessoas para culpar se a gente quiser, né? Só que esse lugar, que é o famoso lugar de vítima, ele é um lugar que nos coloca simplesmente sofrendo consequências de algum algoz, né? Que é essa pessoa que está em oposição pra gente. Então, imagina uma vida inteira assim. Você com uma pessoa ali que você tem que lutar, se opondo a você. Isso é algo muito comum. A gente pode não ter esse comportamento toda hora, mas vira e mexe a gente pode ter nos nossos relacionamentos. Tem gente que sim, tem esse comportamento aí, né, permeando a vida inteira. Só que
viver nesse comportamento, né, coloca a gente num lugar passivo. E esse lugar passivo é quase como uma zona de conforto, né? No sentido que aquele comportamento, né, de vítima, mesmo não trazendo benefícios aparentes, é o comportamento conhecido, é o confortável. É fácil eu ficar no lugar de vítima. De novo, porque ser vítima é um lugar passivo, eu não preciso fazer nada aqui, é confortável, né? E o conhecido pra gente, mesmo não estando bom, é aquele famoso assim, tá ruim, mas tá bom, né? Eu conheço, eu tô aqui, é algo que eu domino e a minha mente, a nossa mente começa a se condicionar, a estar ali, a pensar daquela forma, né? E eu já vou chegar no Theta Healing. Agora, quando você muda esse conceito de culpa para responsabilidade, você acaba modificando muita coisa na sua vida. E foi nesse lugar que eu estava quando eu conheci o Theta. Eu estava no lugar de vítima. Eu vivi uma vida aparentemente muito feliz. Aparentemente. Porque eu tinha tudo que uma pessoa podia querer. Uma vida financeira estável, um marido, 2 filhos, viagens. Só que eu constantemente me perguntava assim, a vida é isso? É isso só? Assim, não tem mais nada? E eu não trabalhava no que eu gostava. Eu não era uma pessoa assim, que fazia as coisas que eu gostava. Eu fazia tudo muito pelos meus filhos, né? Mas num tom assim, mais de sacrifício. E foi nesse momento que eu conheci o Theta Healing, indo num atendimento popular, que é o que vai acontecer aqui, né, pelo Márcio Holística, no dia 29 de agosto. E é por isso que eu faço questão de fazer esse atendimento popular. Foi muito importante para mim, porque eu conheci a ferramenta que mudou a minha visão de vida. Então, quando eu estava falando com amigas, né, na época eu era mentora delas de cabala, que foi algo também muito importante na minha vida, e elas me chamaram, as minhas alunas chamaram, as mentorandas chamaram, vamos conhecer o Theta Healing, vamos não sei aonde. Eu fui. E quando eu recebi aquele primeiro atendimento, eu pensei, eu preciso fazer isso, eu preciso saber como isso funciona. Eu sou uma pessoa naturalmente curiosa, que gosta de estudar. Naquela época, eu, casada, advogada, não sonhava em ser terapeuta. Minha cabeça não admitia essa possibilidade, nem pensava nisso. E eu estava ali, no auge da minha posição de vítima, me sentindo uma vítima do meu casamento, do mundo, do meu trabalho, do meu marido na época. E eu fui pro meu primeiro curso de Theta Healing, que é o DNA Básico. Fiz o curso do DNA Básico, amei. Só que o DNA Básico, como o próprio nome diz, ele é básico. Ele vai te dar ali uma base da técnica. E eu queria avançar, e fiz o avançado, DIG, trazendo, né, fazendo uma história longa, pequena, mais curta, me tornei instrutora de Theta Healing. Eu sou hoje terapeuta e instrutora de Theta Healing. Então, vocês já perceberam aí que eu fiz uma transição profissional no meio do caminho. Mas hoje eu preciso resumir essa história, mas a minha história tá aqui no meu Instagram inteiro. E vira e mexe eu trago aqui na live e vocês podem ouvir. Então, quando eu comecei a fazer os cursos de Theta Healing, eu aprendi a trocar a palavra culpa, que é a palavra da vítima, porque ela culpa os outros por tudo que acontece. Aprendi a trocar a palavra culpa por responsabilidade. Peraí, essa vida que eu tô vivendo é a vida que eu escolhi. Esse marido que hoje me incomoda, um dia ele foi minha escolha. Ele continua sendo a minha escolha porque eu tô aqui todos os dias, né? Mantendo esse casamento. Eu escolhi trabalhar como eu trabalhava, eu escolhi fazer direito. Então eu tenho responsabilidade sobre as minhas escolhas. Por que eu estou nesse lugar de vítima agora? E quando eu, através do Theta Healing, percebi que a responsável por tudo aquilo era eu, é igual aquele meme, né? Que vou acender um incenso para liberar as más energias e a má energia é você. Tipo isso, né? Eu percebi que tomar essa responsabilidade nas mãos era o verdadeiro controle, entre aspas, que eu precisava, porque eu sempre fui muito controladora. Na verdade, o controle que eu achava que eu exercia era uma ilusão. E o que eu precisava era tomar responsabilidade, tomar as rédeas da minha vida,
colocar limites, fazer outras escolhas, me enxergar como responsável e ter poder de mudar o que eu desejava. E aí veio o Theta Healing, me trazendo essa noção de que eu podia sim, através do meu trabalho de crenças, de um trabalho de crenças, que isso o Theta Healing faz com muita leveza, que eu poderia, através de um trabalho de crenças, ou seja, examinar o que dentro de mim chamava por aquela vida como estava. O que dentro de mim eu precisava mudar para transformar a minha realidade. Como eu poderia criar uma realidade diferente? E aí eu comecei a fazer esse caminho, que o Theta Healing, ele te chama a fazer, que é o caminho para dentro. Que é olhar e se conscientizar de que tudo está dentro de você, nada está fora. Então não adiantava eu culpar os outros. Né? Os outros ali eram coadjuvantes de um filme que a atriz principal era eu. Então eu tinha que mudar se eu não estava satisfeita. E essa noção ela é um pouco desafiadora de ser assimilada, né? Porque é muito mais fácil a gente culpar os outros e se tornar responsável é trabalhoso. Porque quando a gente é pequeno, a gente ouve isso, né? Nossa, você ser responsável é do adulto. Isso adulto é chato, não é legal. Mas não, ser responsável é empoderador. Então, o que o Theta Healing me ensinou? E daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Theta Healing em si, a técnica, né? É me perguntar toda vez que alguma coisa estava acontecendo comigo, para que aquilo está me servindo, o que existe dentro de mim que cria essa realidade fora, né? Porque tudo que está dentro de mim está criando uma realidade fora. Jung tem uma frase que não vai ser exatamente essa, mas é mais ou menos assim, né? Que minha vida é o resultado de um inconsciente que se manifestou. E o Theta Healing quer entrar nesse lugar, né? Através de uma meditação focada. O Theta Healing, ele tem esse nome, Theta Healing, porque Theta é um estado de onda cerebral, como beta, alfa. Através de uma meditação que vai te colocar nesse estado Theta, e ela acontece de um jeito muito simples, eu vou mostrar para vocês hoje. Você consegue abrir uma portinha no seu subconsciente sem que a sua mente fique, não, mas não olha isso não, porque eu guardei isso lá atrás por um motivo, porque te machuca lidar com isso. Porque é assim que a gente funciona. As coisas acontecem na nossa vida e aí a gente guarda. Seja porque a gente não soube lidar, porque a gente era muito pequenininho, seja porque são memórias aí ancestrais que estão nas nossas células. E sim, a gente, através de memórias ancestrais, a gente vai repetindo padrões. Seja pelo motivo que for, aquilo ficou guardado. E às vezes essa caixa está muito fechada. Ela está trancada, né, com pregos. E às vezes ela está com uma portinha assim, sabe, com uma tampinha um pouquinho aberta. Aí você consegue acessar. Mas seja como for, o Theta Healing consegue entrar e mergulhar nesse subconsciente, inconsciente. Eu não vou fazer aqui a diferenciação para não ficar muito professoral. Eu já sou professora, então já tenho essa tendência, mas vou poupar vocês hoje. Então o Theta vai entrar, né? Essa ferramenta energética vai entrar nesse lugar e vai te trazer a raiz dos seus bloqueios, sejam financeiros, amorosos, de saúde. Isso levando em conta a integralidade do nosso ser num olhar holístico. Porque o olhar holístico é o olhar do todo, que vai ver o todo. E que vai ver o indivíduo como um corpo físico, mental, emocional, vibracional e espiritual. Então, essa ferramenta, que é o Theta Healing, vai abrir essa portinha. E você não vai fazer isso sozinho. Você vai fazer esse mergulho aí dentro de si com o auxílio de um cara muito bacana, que é o Criador. Que é o Criador de tudo, que a gente chama de tudo quanto é nome. E que não importa exatamente como a gente chama, você só precisa acreditar que tem algo aí além de você, que vai te dar o suporte, que vai te apoiar e vai te ajudar
através da sua intuição, que é uma ferramenta que a gente usa no Theta, a acessar o seu subconsciente e aí trazer a raiz das suas questões e, por consequência, a ressignificação. Você vai se libertar daquele padrão. Quando algo acontece com a gente, o nosso cérebro, ele faz, né, os nossos neurônios, eles fazem um caminhozinho. E a gente fica, né, esses caminhos, eles ficam viciados. E aí, quando você tem a oportunidade de ressignificar algo, esses caminhos vão ser diferentes, né? E aí, Ju, você tá me perguntando se ele ajuda nas questões de saúde, né? Eu sou muito criteriosa e responsável, então eu falo sempre. Você tem uma questão de saúde, já manifestou no corpo físico? Vai no seu médico, mas pesquisa também com uma técnica integrativa, né? Que várias técnicas integrativas, várias práticas integrativas são reconhecidas pelo SUS. Por exemplo, Reiki era uma terapia. E você vai... O Theta Healing é uma terapia, né, holística. Então você vai trabalhar também com uma terapia integrativa para encontrar causa. Porque algo antes de se manifestar no corpo físico, começou aí num desses outros corpos. E essa que é a visão holística. No corpo pode ter começado ali numa emoção, no seu corpo emocional, numa emoção mal digerida. E aí se manifestou lá no físico. Pra quê? Quando chega aqui no físico, é um convite pra gente olhar. É como se estivesse falando: oi, tô aqui. Vai olhar aquilo, vai olhar lá atrás. Porque você sempre fica com dor de garganta, por exemplo. Ou porque você tá manifestando esse sintoma na pele. Ou porque você tá com essa sinusite. Então, sim, ajuda em questões de saúde dentro de um olhar responsável, tá? Eu sou instrutora, então eu sou bem responsável, meus alunos sabem. Sou terapeuta registrada, eu faço questão de ter essa segurança tanto para os meus alunos quanto para os meus clientes, tá? De um olhar assim responsável, porque eu já atendi muita gente com problemas muito sérios. Eu era parte da equipe ali que a pessoa usava. A pessoa ia psiquiatra, psicólogo, então eu já trabalhei muito assim, tá? Então, Ju, você pode se beneficiar assim do Theta Healing. Eu acho que vale a pena, porque no fundo a gente também não sabe de onde vai vir esse insight, né? Que vai nos trazer a clareza e essa cura que a gente busca em sentido amplo, né? Falando aí a cura de todos esses corpos, tá? Espero que vocês tenham acompanhado a minha linha de pensamento sobre o Theta Healing. Então, o Theta Healing é uma ferramenta usada para te trazer bem-estar, para te desbloquear de algo aí que esteja te impedindo de viver uma vida plena, tá? E dentro da técnica Theta Healing tem um monte de ferramentas, tem vários exercícios, tem vários cursos, tem o DNA básico, o avançado, o Digging, que são a formação base do Theta, tem os cursos de especialização. Eu dou vários cursos, eu amo dar cursos de Theta Healing, porque eu abandonei um pouquinho a minha história aqui pra falar outra coisa, né? Mas o que aconteceu comigo, então? Eu percebi várias coisas em relação à minha vida pessoal e que eu não estava vivendo uma vida que eu queria, eu estava vivendo uma expectativa do que os outros queriam, né? Aqui várias alunas maravilhosas, Flávia, Gláucia, profissionais incríveis também. É Cristina, né? Aqui é a Cristina. Sim, você pode usar o Theta em você mesma, tá? Porque você pode fazer o auto-digging. O digging, to dig, é cavar, né? E o Digging é a ferramenta que é utilizada no Theta Healing para cavar crença. Então você pode, sim, usar em você mesma. Sempre lembrando também de se olhar, né? E saber, assim, tá, eu também sei exatamente o que eu vou falar para parar aqui quando estiver desconfortável. Então, ser verdadeira. Tem gente que gosta muito de fazer auto-digging e é muito boa nisso. Eu, né, sou astróloga também, então vou puxar aqui um pouquinho para astrologia. Sou uma pessoa com Mercúrio e Marte em Escorpião. Não há nada que me deixe desconfortável. Eu gosto de cavar ou que está ali remexendo o lixo. Tem gente que não gosta, então vai ser um pouco mais desafiador, tá? Ananda aqui, Fernanda, meio curso básico, ansiosa pelos próximos. Isso aqui é a pessoa que está fazendo meu curso avançado acontecer.
Porque ela tá animadíssima, tá muito animada. Vai ser em outubro, ela já tá assim, ó. Então, gente, eu vou chamar aqui a Suelen, né? Para fazer um atendimento, né? Então, só para finalizar minha história, eu fiz uma transição profissional, realmente, desde 2017 eu estou me dedicando unicamente às terapias holísticas, a dar aula. Então, já fiz muitas formações. Só nesse primeiro semestre eu dei 22 turmas. Então, é uma coisa realmente que eu consigo trabalhar, né? Ter prazer em trabalhar. Eu acabei me separando e mudando minha vida, casei de novo, né? Eu consigo viver uma vida muito mais leve hoje e não é que os problemas não aconteçam, né? A nossa vida, ela é cíclica, né? Ela é como aquele, quando a gente vai medir, né, os batimentos cardíacos, ele faz assim, né? Porque a nossa vida é assim, né? Mas com consciência, hoje eu consigo passar pelas coisas de uma forma muito melhor, sem culpar os outros, sem mergulhar em ressentimentos, porque eu tenho clareza das coisas, né? Então, o Teta realmente trouxe essa mudança na minha vida e não há como eu não acreditar e amar a ferramenta, justamente por conta disso, né? Porque mudou a minha vida, porque eu mudei as minhas crenças. E crença é tudo que a gente acredita, né? E às vezes a gente expressa isso. A vida é dura, só homem, todo homem trai, dinheiro na minha mão é vendaval. Às vezes a gente consegue até expressar. Mas tem outras crenças que estão tão lá dentro, como eu falei, na caixinha tá tão fechada, que a gente não consegue acessar. E o Teta Healing vem com esse convite aí para você abrir essa caixinha, né? E como a ferramenta, ela é cheia assim, dentro da ferramenta, dentro da técnica, tem várias ferramentas para você acessar esse lugar, você consegue encarar as suas crenças, liberar, ressignificar e viver uma vida mais plena, tá? Obrigada, Renato, tá até maravilhoso mesmo. Eu queria pedir pra Suelen, vou chamar a Suelen aqui, vamos ver se vai dar certo esse atendimento online, gente. E eu vou convidar a meditar comigo, com a Suelen, e vamos ver o que vai vir aqui desse atendimento ao vivo, se ele vai dar certo, se vai travar. E tudo bom? Tudo bem, Márcia? E aí, tá me vendo? Tô vendo, tô ouvindo. Tá Tudo bem? certinho. Preparada para esse nosso... Preparada. Então, gente, a Suelen vai se apresentar. O que eu queria pedir para vocês falar aqui sobre esse atendimento ao vivo? É claro que um atendimento numa live, né, ele vai respeitar o tempo da live, o conforto da Suelen, o fato de eu parar para explicar para vocês o que vai acontecer. Mas o meu intuito é que vocês percebam o que é o Teta, porque muita gente me manda mensagem, deve mandar para você também. Mas como funciona? O que acontece? O que eu faço? Eu tenho que meditar, né? E, então, é o que eu quero mostrar aqui. Com a Suelen, que eu coloquei isso no meu grupo de alunos, falei, gente, quem quer? A Suelen, ela topa tudo, ela vai, quero. E eu quero que você se apresente, né? Fale um pouco o que você quiser falar sobre o Teta Healing e que você traga aí o assunto que você quer trabalhar. Então, eu sou Suelen, eu sou aluna da Márcia, já no DNA Básico, DNA Avançado, indo para o próximo já, em setembro a gente já vai fazer o Digging. O Teta Healing transformou a minha vida, estava num momento assim muito delicado, muito desafiador e tudo parado, e ganhei de presente uma sessão de Teta Healing com um terapeuta, e dali a transformação foi gigante. No segundo encontro que eu tive uma experiência com uma ferramenta, uma outra, daí, né, que é do bebê ao ventre, que eu como doula me apaixonei e falei, eu quero fazer isso, e na mesma semana pipocou o anúncio da Márcia, e eu falei, se for para mim fazer, Deus vai me dar essa mãozinha aí, e rolou, e aí a gente já foi 2 cursos aí, agora vai para mais um, né, Márcia? Então, o Teta Healing para mim é muito, muito transformador, é muito essa conexão com o Criador que você falou, né? E é muito rápido de acordo com a tua disponibilidade, né? Diante de quanto, como você falou, de quanto você gosta de cavar e de resolver o que precisa ser resolvido. Então, para mim, é uma técnica, eu aplico mesmo para mim diariamente, dou uns intervalinhos, assim, de acordo com a minha necessidade, mas diariamente eu tô praticando. Porque aquilo que a Márcia sempre fala, não adianta fazer e engavetar, né?
Não, eu ia falar exatamente isso, né? Porque você é um exemplo de aluno que fez o curso e não colocou na gaveta, porque é muito fácil, né? Falar assim, ah, não dá certo para mim, não funciona. Mas você pratica o que você aprendeu? Eu recebo muita mensagem, né, de pessoas, ah, mas eu já fiz tantos cursos, tá? Mas você está aplicando? E por isso que eu faço questão de, nos meus cursos, fazer a mentoria mensal, quer dizer, vocês sabem disso. Eu acompanho os meus alunos e não é um peso para mim, realmente é uma... É como se eu estivesse ali mostrando o caminho, né, gente? Ó, vai por aqui, né? E deixo vocês irem. Mas eu acho muito importante mostrar que a ferramenta funciona se você usa. Eu vejo você nos seus stories, lendo, relendo o livro. Daqui a pouco você vai ter lido mais que eu até esse livro básico. Aplicando, né? Se realmente esforçando para que aquilo traga para você um resultado, tanto pessoal quanto um resultado aí profissional. Né? Porque eu estava aqui organizando os livros, né? E uma pessoa me perguntou uma vez, eu fiz o básico, depois eu posso só comprar os livros? E eu fiquei pensando na própria estruturação do curso pela criadora, que é a Vaiana Stable. Se fosse assim, o curso de Theta Healing ele seria gravado e ela venderia esse curso, não teria formação de instrutores como tem no mundo inteiro. Mas até a própria instrutora, ela sabe, ela idealizou essa ferramenta com tanto amor, e ela sabe que é necessária a troca entre as pessoas, mesmo online, que a gente sabe também que funciona. Eu e Suelen nunca nos vimos pessoalmente, mas a gente tem um contato intenso online. E a própria criadora sabe que você passar pela experiência do curso, que cada instrutor vai ser de uma forma. Eu não posso ser igual a instrutora A nem B. Eu sou eu, e desse jeito os alunos que têm que chegar para mim vão chegar. Né? E viver o curso. Não adianta só ler o livro. Né? Você tem que experimentar, porque é em você o trabalho. Você está trabalhando em você, para também trabalhar no teu cliente. E isso é muito legal da ferramenta, porque ela é extremamente prática. Se você usa, ela funciona. E o legal, né, seu, Suelen, é que você tem um propósito legal, que é a questão de ser doula, né? E de... A Flávia aqui falando, eu adoro essas duas maravilhosas. E você percebeu como você poderia trazer essa técnica para a tua realidade. Você adaptou. Eu até comentei contigo outro dia, né, que o Theta Healing veio para mim no pedido para o criador diretamente, que eu falei, eu queria trabalhar com as crenças relacionadas ao parto, só que eu ainda tinha a crença que trabalhar crenças era demorado. E quando eu conheci o Theta Healing, eu falei, meu Deus, trabalhar crenças é rápido, é segundos, por que precisa ser tão sofrido, né, que a gente fica, vou fazer 50 anos de terapia para resolver uma crença, por exemplo. Então, para O que mim, é uma isso é o mais crença, né? fenomenal. A Que gente é uma repete crença. isso. Eu só consigo as coisas com sofrimento, para valer tem que ser sofrido. A gente acaba romantizando o sofrimento e a dor, né? E sim, tudo é um processo. Não tem jeito. As coisas têm o seu processo. Mas, às vezes, não vai ser tão demorado. Nem tudo precisa ser tão demorado, né? Ou sofrido. Bom, como eu falei com você, se a gente ficar falando, a gente vai falar horas e não vai fazer o atendimento. Quero saber o que você quer trabalhar hoje. É muita coisa, mas aproveitar a oportunidade com a tua instrutora de perguntar o que você quer trabalhar é desafiador. Então eu também pensei de propor assim, de repente, como é uma demonstração do atendimento, de como que também eu tenho várias questões, aí o cliente vai chegar, né, para mim, e através de uma leitura intuitiva, se a gente pode fazer partindo desse princípio, que aí também eu Adorei a passo a bola ideia. para ti. Adorei. Então, leitura intuitiva que a Suelen falou o que é. Todos nós somos intuitivos. Isso é uma pergunta também que chega para mim. Márcia, para fazer Theta Healing, eu preciso ser médium? Você é intuitivo já. Só que como a nossa mente ela é muito tagarela, ela cala a voz da nossa intuição. É como se a nossa intuição falasse assim, por ali. Aí a nossa mente fala assim, não, tô maluca, por ali não. Tá imaginando coisa. Não, não vai ficar pensando nisso. Né? Fica falando. Por quê? A nossa mente consciente, ela quer evitar que a gente entre em contato com aquelas tais caixinhas que eu falei que estão guardadas. Porque ela entende que se a gente entrar em contato com aquilo que um dia doeu tanto que a gente não soube lidar,
a gente vai reviver essa dor, né? Ninguém quer ficar revivendo que dói. Então, a nossa mente, ela cria o quê? Os mecanismos de defesa, que eu chamo de soldadinhos, que são negação, projeção, né? Quando você nega, você fala, não, tô ótima, você tá péssima. Ou, não sou eu, é o outro. Sou maravilhosa, mas é o outro que me aborrece. Ou você começa a racionalizar, não, na verdade, o meu pai me abandonou porque ele precisou fazer isso ou aquilo. Mas no fundo dói tanto que você não consegue se relacionar hoje em dia. Você tem medo de ser abandonada de novo. Então, através, né, desse uso da essa nossa mente, ela atrapalha até o uso da nossa intuição. A gente começa a achar que está imaginando coisa, quando todos nós somos intuitivos e cada um vai usar um sentido psíquico de alguma forma. E a leitura intuitiva é essa conexão aqui que o terapeuta faz com o cliente de trazer algo que ele está lendo no campo, através do sentido psíquico aqui do terapeuta. Então, o que eu vou fazer? Foi uma boa ideia que você teve. Vamos ver o que sai. Se não fizer sentido, também você fala que não fez sentido. Meio difícil, a gente sabe disso. E eu vou fazer meditação para entrar nesse estado teta, e vocês vão ver que isso também não é nada de outro mundo. Várias terapias usam essa alteração aí, né, desse nosso estado assim, de consciência, que nada mais é do que um relaxamento, né? Então, não é tão marcante como, por exemplo, quando você faz uma hipnose, mas eu estou aqui conduzindo a Suelen, quando você faz uma sessão de teta, num estado de relaxamento, para você ficar relaxado e conseguir trazer aí memórias, conseguir trazer sensações que vão ajudar a desbloquear a questão que você traz. E também tem essa, gente. Às vezes o cliente chega numa sessão de Theta Healing com uma listinha de tudo que ele quer. E aí você faz uma leitura intuitiva, vai para outro lugar. Então, o Theta também ensina isso, né? Você deixar no fluxo, tá? Então, se vocês quiserem experimentar essa meditação, vocês podem, não é perigoso, vocês podem fazer em casa, não tem problema nenhum. E eu vou fazer aqui também, então, te peço para fechar os olhos, Suelen, e eu vou te conduzir ao estado teta. Então, eu quero que você dê 3 respirações profundas pelo nariz, soltando pela boca. Mais uma vez, até completar 3 vezes. Eu gosto de ficar com os meus pés bem no chão quando estou fazendo também as sessões, tá? Eu quero que você traga a energia do centro da Terra para a sola dos seus pés. Então, vai sentindo que essa energia ela vai passando por camadas e camadas da Terra até chegar na sola dos seus pés. E essa energia ela entra no seu corpo, toca o seu chakra básico, que fica na base da sua coluna, e vai passando pelo seu umbigo, pelo seu estômago, passa pelo seu coração, pela sua garganta. Passei pelo coração da sua e já senti que ela está acelerada. Passa pelo seu rosto, toca o meio dos seus olhos, chega no meio da sua cabeça e se abre numa bola de luz. E aí você entra nessa bola de luz e vai além das nuvens, das estrelas, dos planetas, além de luzes claras e escuras, vai além de uma luz dourada, atravessa uma substância gelatinosa com todas as cores do arco-íris e vê um portal com uma luz branca iridescente. Você entra nesse portal, se mistura essa luz. Você não sabe mais onde você termina, essa luz começa. E aí você está em total conexão com o Criador de tudo que é, com o poder criador de todas as coisas.
aqui pro Teta Healing, a noção de criador não tem nenhuma conotação religiosa, então respeito e abraço todas as técnicas, todas as religiões. Isso é bem legal no Teta Healing, tem essa visão de integrar, não separar. Porque dentro desse espaço, né, de conexão com o Criador, nós somos todos um. E tudo que existe além disso é por ilusão. Né? Essa noção de que a gente está separado, a gente está junto. Respira um pouquinho. Eu te peço permissão para fazer uma leitura intuitiva sua. Tudo bem? Sim. Então, quando eu passei, né, pelo seu chakra cardíaco, eu senti aquela aceleração meio de adolescente, de ai, nossa, vou fazer alguma coisa assim. E é engraçado, porque eu estou sentindo essa animação adolescente. É como se meu corpo estivesse todo arrepiado e eu tivesse, assim, muita vontade de fazer alguma coisa. E muito animada e com meio aquela animação intensa de quando a gente é adolescente. Tudo é uau, sabe? Com as nossas amigas. Eu, pelo menos, era assim. Então, eu tô sentindo muita alegria. Isso que é muito bom no teu... Assim, tá gostoso entrar no seu campo. Eu não tô me conectando com nada, assim, que seja pesado. Eu tô sentindo você muito leve e muito alegre, né? Vamos passar um problema aqui da Suélia pra eu tô brincando. Mas eu tô sentindo você muito alegre e com uma curiosidade adolescente, assim, pelas coisas, sabe? Como se você estivesse descobrindo possibilidades em você agora. Como se você tivesse agora, de alguma forma, entendendo que você pode fazer coisas que antes não sei quem disse pra você que você não era capaz. E quando eu falo isso, me vem um aperto na garganta e uma tristeza. De alguma memória de alguém que disse pra você que você não poderia algo, não sei se foi seu pai, e aí você vai me dizer. Faz sentido, porque foi bem essa sensação que eu senti na hora que você falou essa frase, mas não veio memórias, assim. Sim, não vai. Só o sentimento. Sim. É por isso que eu parei um pouquinho para perguntar aqui, porque isso é interessante, tá, gente? Eu faço a sessão de olhos fechados, o meu cliente também, porque eu quero me conectar com esse lado do meu cérebro que vai trazer esses sentimentos, essas emoções. Eu não quero ficar pensando no que eu falo, no que eu não falo. Eu quero trazer coisas para a Suelen significar. Eu não quero acertar. Eu quero trazer aqui coisas, né? Eu não quero ficar buscando, mas pai, deixa eu falar para ser certo. Não. Eu senti que pode ser, pelo menos me veio um homem, uma energia masculina, melhor dizendo, e ela vai significar se for o caso, né? Porque é importante que o cliente traga um sentido para aquilo. Então, você tem essa sensação, você teve essa sensação de que você não é capaz, de falta de capacidade? Sim, e a hora que você falou do homem já veio a memória. Você se sente confortável para dizer quem é? Sim, foi quando eu me separei, o meu ex-marido me falou essas palavras. Sim. E eu senti que, né, podia ser um pai, um ex, alguém. E aí você vai agora, eu tô de olho aberto aqui olhando pra você, tá? Mas fica de olho fechado. O que eu sugeri, né? Sugeri várias coisas pra Suelen trabalhar. Eu sugeri o divórcio energético. Foi a primeira coisa. Porque não é à toa, gente. As coisas não vêm na minha cabeça, assim, não é quando eu tô conectada e tal, porque, nossa, é porque eu quero que seja, né? Tanto que eu e ela, a gente fala, olha, vamos deixar o que for, mas de repente a gente faz um divórcio energético, um exercício do perdão, algo que seja legal para os outros assistirem. O divórcio energético, ele é uma ferramenta bem bacana, né? Dentro do Theta, que é não é nem só o desfazimento dos laços energéticos que nos ligam a relações que a gente teve, seja com um marido, seja com uma empresa que a gente trabalhou, mas ela vai realinhar isso,
né? E refazer esses laços para que o laço que ligue a Suelen a essa pessoa que foi importante para ela, que foi uma escolha dela, é o pai de seus filhos, Suelen, que Isso. é o pai dos filhos dela, que um dia ela e ele fizeram essas criaturas que ela ama. Então, que esse homem que foi importante ali na vida dela, né? Então, que esse laço seja unicamente através do amor incondicional e não cheio de ressentimento, rancor ou dessas memórias. Então, não sei se eu faço Vamos ver primeiro, vamos mostrar outra coisa do teto. Como é que a gente percebe que uma pessoa tem crença? Pode abrir os olhos. A gente faz um teste, né, baseado na cinesiologia, que a cinesiologia ela detecta através dos movimentos, né? Se você tem alguma questão, alguma doença, enfim, alguma questão. Mas no Theta Healing a cinesiologia é usada, esses movimentos, né, são usados para a gente determinar se uma pessoa tem uma crença ou não. Então eu queria que você ficasse em pé, se você podia. A gente só vai ver uma crença. Só para saber Dá se o para ver divórcio aí? energético ele cabe aqui. Porque para fazer o divórcio, eu preciso saber se ela se sente casada com esse ex-marido. Se você ficar um pouquinho para trás, fica melhor. Assim, não tá dando para Eu ver. vou só tirar eu vou só tirar o fone de ouvido aqui para poder te ouvir, porque E aí você... tá. Então, eu vou primeiro alinhar para ver onde está o sim e o não dela, tá? Então, eu quero que você fale sim, sim, sim. Sim, sim, sim. E aí o corpo dela tá indo, tá? Não é ela que tá forçando. Não, não, não. Não, não, não. E eu quero que você faça... Tem pessoas que fazem esse movimento um pouco mais leve, trocado às vezes, mas isso é um teste energético, como a gente chama no Theta Healing. Fala, eu sou casada com, e o nome é do seu ex-marido. Eu sou casada com um. Então, certo. Então, você ainda se acha casada com o seu ex-marido, isso acaba atrapalhando novos relacionamentos, mantendo esse vínculo. E eu vou fazer aqui... Isso eu posso fazer porque eu sou instrutora. Vou dar uma misturada aqui do Brasil com o Egito. E depois eu vou ficar em silêncio de novo pra gente voltar à teta. Até porque, como eu falei, é uma live, é outro jeito, enfim, de fazer as coisas, né? Numa sessão, não tem tanta conversa. Eu vou fazer um divórcio energético e vou misturar com o exercício do perdão. Tá? O exercício do perdão, ele é uma ferramenta do Você, o Criador, que é um curso de teto que as pessoas fazem depois do digging. É necessário o digging. Hoje, Você, o Criador, é necessário para a pessoa se formar instrutora. E o divórcio energético ele é aprofundado no curso de alma gêmea. Porque a pessoa, quando sai do básico, já querendo fazer o divórcio energético, ela vai fazer um divórcio energético muito raso. Tá? É por isso que muita gente fala que não funciona. Porque você precisa estar muito bem com a ferramenta para fazer. Então, eu vou misturar os dois aqui e vou fazer, tá? Então, eu quero que você feche os olhinhos de novo. Vamos fechar os olhinhos, vamos nos conectar aquela luz branca iridescente lá do portal. Respira fundo. Vocês veem aqui, gente, que ela falou de uma crença, né, da minha sensação de que ela não seria capaz de realizar coisas na vida. Isso sim pode ser uma crença. Eu nem testei, tá? Poderia ter testado, mas eu preferi testar a crença de que se ela estava casada ainda com o ex-marido para poder usar o divórcio energético de novo. Estamos numa live, também eu tenho que fazer algo que fale com vocês, tá? Eu vou fazer aqui para você, eu vou primeiro pedir que você me fale o que você acha que ainda ganha estando casada com seu ex-marido. E a primeira coisa que vier na sua cabeça. a responsabilidade com as crianças. Acho que ele divide melhor a responsabilidade com as crianças assim. Sim. O que você acha que você aprendeu nesse casamento? Coisas boas que você aprendeu. A amar, a cuidar, né, da família, esse sentimento de família.
compartilhar a vida. E qual ensinamento, mesmo através de uma dor, de repente, que você tenha tido, que esse casamento te trouxe? Eu acho que essa devoção à família, assim, esse apreço pelo sentido da família que eu nunca tinha sentido dessa forma Eu vou depois te de casar e pedir, ter filho. eu vou te pedir só para uma questão de ilustração, porque está vindo também muito forte para mim, de você levantar de novo para testar outra crença. Testa assim. Se eu me separar, aí fala o nome do seu ex-marido, de fulano, eu perderei a minha família. Então ela foi para frente, né? Sim. Vamos ver. Ah, ela tá testando sim, 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 não, não ainda? Já fez, Suelen? Deu sim? Então certo. É porque eu vi você indo para frente, depois eu vi. Então, como você falou várias vezes aqui, né? O que acaba acontecendo? A gente mantém esses laços com mesmo não existindo de fato, né? Você não está mais casado e nem convivendo de conforme como marido e mulher, mas a gente mantém esses laços, porque no fundo você acha que se você desfazer, definitivamente você vai perder a sua família. Então essa é uma crença que a gente achou para manter esse casamento. Então, para fazer um bom divórcio energético, você tem que entender o que está te prendendo ainda, o que você acha que ganhou nesse relacionamento, para que você mantenha isso. Eu te dei aqui um download do que é a família, e ele mude essas crenças, né? Dizendo para você que você pode sim ter uma família, manter a sua família, que você, seu ex-marido, seus filhos, você são uma família. E você pode formar outra família. Né? E que você pode fazer isso e ainda assim se desligar dele, se divorciar dele, dessa relação de marido e mulher. Eu vou fazer isso e vou fazer, como eu falei, o exercício do perdão junto, que eu acho ele bem forte, tá? Então, vamos lá, fecha os olhinhos de novo, se reconecta. E de novo, gente, é uma live, eu fico explicando, indo e voltando, para vocês realmente verem mais ou menos como uma sessão acontece, tá? Respira fundo, se conecta à luz branca iridescente. E vamos lá. Você permite que a crença de que se você se divorciar do seu marido, você vai perder a sua família, seja liberada do seu sistema, enviada para a luz do Criador. Sim? Enquanto estou de olho fechado, eu estou falando aqui estou fazendo esse comando para que o Criador faça isso. O terapeuta Teta Healer, ele trabalha com essa energia universal, né? Então eu estou fazendo um comando através da minha conexão aqui. Todos nós temos, a gente esquece no dia a dia. Permite também que eu te traga a consciência o que é família desde a fonte criadora. Que você já sabe qual é a definição de família em cada uma das suas células. Sim? E que você sabe também que você, seu ex-marido, pai dos seus filhos, né? Vocês formam, sim, uma família. Que é possível estar divorciado dele, não conviver como marido e mulher, e sim ainda manter a sua família. Quando eu fecho os olhos, eu estou fazendo esse comando, tá, gente? Eu não faço em voz alta. A gente normalmente não faz em voz alta, o terapeuta Teta Healer. Você permite agora, Suelen, que eu desfaça esses laços energéticos
que ligam você e o seu ex-marido, que faça aqui o divórcio energético. E mantenha vocês ligados unicamente através dos laços do amor incondicional. Aqui, enquanto eu estou fazendo o comando, eu também estou fazendo uma leitura. Estou sentindo se aconteceu, se não aconteceu. E aí, durante a sessão, eu também eu posso aprofundar mais, né? Porque não necessariamente ela vai liberar isso naquela hora. Pode ter mais crença para olhar. Mas, de novo, eu vou respeitar aqui o tempo da live também e conduzir dessa forma, tá? Então, Suelen, eu quero que você agora imagine o seu ex-marido na sua frente. E eu quero que você diga para ele o que você quiser, mesmo. Vê se você sente ainda dizer o que ele te magoou ou se tá tranquilo para você. Se você não consegue nem fazer isso agora. Pode acontecer também, tá, gente? Como eu fiz o divórcio energético antes, pode acontecer dela agora, tá se sentindo tão liberada que ela nem tenha o que falar. Poderia até ter feito o exercício do perdão antes, enfim. Então, eu quero que você traga ele na sua frente e que você olhe para ele e veja se você quer falar alguma coisa. Quer falar como ele te magoou? E pode falar, tá? Não tem erro, não. Eu não te ouço, eu preciso. Na hora eu tava vendo o seu lado, então eu tava entendendo que você tava me dizendo sim. Pronto. Agora eu coloquei o fone e vai dar para me ouvir. Então eu fiz o processo e como que aí veio a imagem dele e visualizei, né, que tá tudo bem, assim, olhando nos olhos dele falando, tá tudo bem. Você não tem nada, nenhum ressentimento agora pra... Tá? Então, só localizando vocês. Eu poderia ter feito o exercício do perdão antes pra ver se ela tinha ressentimento e tal, blá, blá, blá. E aí depois fazer o divórcio energético. Eu fechei o divórcio energético, tive a ideia de fazer o exercício do perdão para ver. Esse exercício é bem bacana, mas não aconteceu aqui. E ok, tá? Como eu falei, uma live não é como aconteceria numa consulta direitinho, até porque eu não estaria falando com outras pessoas que estão assistindo aqui, tá? Então, fecha os olhos, Suelen. Respira fundo. Permita que essa nova crença, que essa nova realidade seja integrada em cada uma das suas células, que você já sabe viver de acordo com essa nova realidade. Vai sentindo como se seu corpo estivesse sendo preenchido, né, por essa nova perspectiva. Imagina uma cachoeira de luz branca no topo da sua cabeça, banhando todo o seu corpo. E essa luz, ela preenche o seu dedão, do pé até o topo da sua cabeça, te trazendo para a presença, para aqui e agora. Então, foi mais rápido até do que a gente pensava. Eu quis fazer rapidinho também. Como é que você está se sentindo? Super bem. Você quer testar se você é casado? Podemos fazer para mostrar pro pessoal. Porque pode não ter saído, tá, gente? Se não saiu a crença, não quer dizer, nossa, mas eu sou um terapeuta horrível. Não, quer dizer que tem coisas mais, você tem que cavar mais. Por isso que a ferramenta é digna, é cavar. E tudo bem, você vai fazendo o processo com calma, com tranquilidade, até que aquela crença ela seja removida e seja ressignificada, melhor dizendo, né? E é isso, tá? O Theta Healing é uma técnica que exige paciência. Então faz essa afirmação. Sim. Não. Eu sou casada com... Então pronto, já foi feito o divórcio. Por quê? Porque ela entendeu o que mantinha ela casada, com essa energia aí do casamento, porque ele é a pessoa que me deu a definição de família, que me deu a definição do que é ser família. Eu podia ter feito mais downloads,
mais coisas, mas de novo, é uma live, eu quis respeitar aqui o tempo, que a gente está quase aqui a 1 hora. Né? Os downloads, eles são isso. Né? O trabalho de crenças, né, e os downloads, eles são 2 ferramentas do Theta Healing. O trabalho de crenças, ele é feito através do digging, e os downloads que eu dei aqui durante, né, a sessão, é uma forma de criar sentimentos. É uma forma de colocar no campo vibracional um suporte energético para que a pessoa consiga realizar. O nosso cérebro, ele quer fazer o que a gente fala para ele. Então, os downloads, ele vem muito nesse sentido. É como se a gente fosse aqui um iPhone, um Android, precisasse de um aplicativo para funcionar. E o download é esse aplicativo. A gente não faz, né, normalmente, o trabalho... A gente faz trabalho de crenças, download, mas às vezes, né, você precisa do download para uma coisa pontual. Você vai fazer uma palestra, você está nervosa por alguma coisa, você faz alguns downloads, já dá aquele alívio também, tá? Se alguém quiser algum download, tiver ideia de algum download, eu posso fazer nesses minutinhos finais, vocês podem pedir para alguma coisa aqui. E a Suelen é uma das terapeutas que vai participar do atendimento popular, né? Você faz o curso básico, você já é habilitado a praticar o Theta Healing como terapeuta básico. E aí é o que eu falo sempre para os meus alunos. A vida vai chamando vocês a fazer os outros cursos de Theta Healing. Porque os clientes vão chegando com necessidades que você vai vendo que ali o que você tem de conhecimento não é suficiente para você atender bem aquele cliente. E aí você vai avançando nos cursos, né? Porque os cursos vão aprofundando o teu conhecimento. Então, no dia 29, Suelen, mais um grupo de terapeutas vai fazer um atendimento de Theta Healing, mais ou menos como esse aqui, num valor popular. Tá? E as 10 primeiras pessoas que falarem comigo entre hoje e amanhã vão receber ainda um valor plus popular desse valor que a gente está praticando. Então, entre em contato comigo, é uma oportunidade, é algo que eu faço também, né, para contribuir para os meus alunos, para que os meus alunos pratiquem. Eu confio nas pessoas que eu formo, e tem uma turma muito bacana, e você não tem valor para investir numa sessão completa, você investe nessa sessão a preço popular. E aí você vai ter o benefício dessa técnica, tá? Que é muito bacana. Então vai ser dia 29 de agosto, vai ser o dia inteiro. Tem terapeuta de 9h30 da manhã até as 8 da noite. Já tem bastante gente inscrita, só que tem muitos terapeutas. Tem muitos alunos meus que querem participar, eu quero que todo mundo atenda. Então, é um preço popular, né? Normalmente uma sessão de Theta Healing, ela é 3, 4 vezes mais do que o preço que eu estou praticando. E aí, para as primeiras 10 pessoas que responderem aqui, me chamarem por direct até amanhã, esse valor ainda vai ter um desconto adicional, tá? Então, não percam essa oportunidade. Suelen, obrigada por hoje. Obrigada pela oportunidade, Márcia. Umas meninas me deram uma ideia de download pela minha caixinha, mas elas não estão aqui. Então, só vou fazer um downloadzinho com todo mundo, você fica aí ainda comigo. Quem quiser, né, receber esse download, eu vou aqui rapidinho entrar em estado teto. Então, se você quiser aí na sua casa, pensar também em alguém que não esteja bem, né? Pensa nessa pessoa que esteja precisando aí de uma energia extra, de amor incondicional, que é a energia que a gente pode mandar para todo mundo, mesmo que essa pessoa não esteja sabendo, que é a energia que traz aí, que move aí o Theta Healing, que devia mover a gente, né? Então, se você tá com alguém aí da sua família, ou que você conhece, que está precisando aí de uma energia extra, pensa nessa pessoa e recebe também, se sinta um canal enviando a energia do amor incondicional para as pessoas. Então, eu peço que vocês fechem os olhinhos, se conectem com o coração de vocês, que de novo tragam a energia do centro da Terra para o corpinho de vocês, e que vocês vão além de luzes claras, escuras, de uma luz dourada, além de uma substância gelatinosa com todas as cores do arco-íris. Que
Vocês se conectem e atravessem um portal de luz branca iridescente. E eu peço permissão para que eu envie amor incondicional a cada um de vocês. E também as pessoas que vocês estão trazendo aí dentro do seu coração, que precisam dessa energia. Sintam em cada uma das suas células essa energia de amor. Como se vocês estivessem recebendo. Tem um colega meu, Teta Healer, que ele fala que ele se sente numa banheira de espuma, recebendo amor incondicional. Então percebam aí como é que vocês recebem essa energia. Se é possível, se vocês conseguem perceber também que a energia em vocês, que também tem muita crença sobre receber, às vezes a gente não consegue. Respirem fundo. Imagine uma luz branca, uma cachoeira de luz branca, melhor dizendo, no topo da cabeça de vocês. Limpando o campo de vocês. Tragam atenção por aqui e agora. E é isso. Agora vocês colocam aqui os downloads que vocês querem, né? Aí eu já fiz aqui. Mas valeu, gente. Gente, então é isso. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui. Obrigada, Suelen, pela sua disponibilidade. Eu vou voltar com os cursos de Theta Healing. Agora, para a turma da Suelen, e para quem não fez ainda o Digging, vai ter curso de Digging em setembro. Depois volta a formação básico, avançado, Digging, você é o criador, até novembro. Eu amo Theta Healing, uma aluna minha fala isso, que se eu pudesse eu fazer uma força-tarefa para ensinar Theta Healing para todo mundo, que eu acho uma ferramenta transformadora, de consciência, de auto-observação, de empoderamento mesmo, de assumir responsabilidade. Então, acho que é transformador, porque eu vi na prática o quanto foi transformador para mim. Tá bom? E venham para atendimento popular. Um beijo, Suelen. Tchau, tchau. Beijo, Marcos. Até breve.